Muito boa tarde, bem-vindos novamente à Fórum TV. Nós continuamos, como temos sido nos últimos dias, a acompanhar a situação do Futebol Clube Penafiel. Estamos a tentar ouvir todos os intervenientes deste caso e connosco hoje temos o Sá Teixeira, um dos sócios do grupo de sócios que apenas querem transparência no processo de venda da SAD. Obrigado, Sá Teixeira, por nos conceder este bocadinho aqui consigo. Ao dispor, boa tarde, obrigado pela oportunidade que me estão a dar. A partir de agora, faço as perguntas que entender que eu estou disponível. Muito bem, Sá Teixeira. E a primeira pergunta que eu lhe faço é se concorda com este tipo de demissão que anteontem a direção fez do Futebol Penafiel e depois recandidatar-se num curto espaço tão curto espaço de tempo. Não concordo com a demissão, porque nem sequer foi essa a pretensão dos sócios que subscreveram a providência cautelar no sentido de tornar nulas as decisões tomadas na Assembleia dia 23 de julho, porque a nossa função é apenas para que seja reavaliadas todas as decisões tomadas na Assembleia, porque nos parece que neste processo há algo com muita falta de transparência, os sócios não foram suficientemente esclarecidos, não houve um período de reflexão. Acho que o que está a ser feito com a suposta e decidida venda do Futebol Clube Penafiel a terceiros, a uma entidade privada, que até nos moldes em que foi criada essa entidade começa logo por levantar suspeitas a partir daí. E, portanto, o que nos move é uma reavaliação do processo, de todo o processo. A nossa pretensão não era, nem nunca foi, fazer com que a demissão dos corpos sociais se verificasse. É claro que eles fizeram, a responsabilidade é absolutamente deles, de mais ninguém. E até por isso, e pelos prazos que foram estabelecidos para uma nova Assembleia Eleitoral, se verifica que há aqui alguma pressa de esconder o que se está a passar verdadeiramente. Ora bem, as pessoas que estão a liderar este processo, nomeadamente o presidente do Futebol Clube Penafiel, o António Gaspar, não está a ser transparente na liderança deste processo. O que nos move nem tampouco é a resistência à passagem da SEDUC à SAD. Somos os primeiros a avaliar que as circunstâncias em que decorre o futebol profissional em Portugal, a exemplo de toda a Europa, para não dizer de todo o mundo, precisa dessa transferência. Quer dizer, precisa de que uma equipa, um clube com as características do Futebol Penafiel se transforme em SAD. Sob pena de, se não o fizer, acabar realmente por disputar a competitividade dos campeonatos regionais ou distritais. Portanto, a nossa oposição não é contra a Constituição da SAD. A nossa oposição, a minha e a daqueles que subscreveram a providência cautelar, é justamente lutar contra a ideia de que é fácil transformar uma empresa SEDUC, cujo capital é integralmente do Futebol Clube Penafiel, numa SAD com a cedência de 90%, a troco de quê? Porquanto, o que está por trás disso, quais são os objetivos e também verificar a idoneidade dos investidores. O Gaspar Dias, na conferência de imprensa, diz que até os três sócios que assinam normalmente o comunicado, que não estiveram na Assembleia Geral do Clube. Porquê? Apenas por desconhecimento. Não teve conhecimento desta... Eu não soube da existência desta Assembleia. Soube a posteriori porque um outro sócio, meu amigo, não vou evocar o nome, logicamente, me perguntou se eu tinha estado na Assembleia e eu interroguei de que Assembleia ele me estava a falar, porque eu não soube dessa Assembleia, da existência da Assembleia. Apenas por essa razão eu não estive na Assembleia, porque não tive conhecimento dela. Mesmo esta situação de marcarem eleições, ou melhor, a data prevista para entregarem listas até dia 17 e as eleições dia 24, você concorda com este tempo? Não concordo muito menos com este processo, porque é evidente que 14 dias ou 15 dias disponibilizados para dar oportunidade a uma lista opositora, a uma lista concorrente, é um prazo absolutamente fora do comum e anormal.
aquilo que se verifica e a análise que se pode fazer deste processo é que a direção, personalizada no seu presidente, está a fazer uma fuga para a frente. Está a impedir por todos os meios ao seu alcance, não sei se ao abrigo do Estatuto ou não, provavelmente será, admito que sim, mas está a impedir que se apresente a sufrágio qualquer lista concorrente. Se houvesse, se calhar, mais tempo, o Sr. Teixeira Duarte e os outros dois sócios que estão consigo, vocês apresentavam uma lista? Em circunstância nenhuma. Eu, se quisesse ser presidente do Penafiel, ou por outra, se quisesse voltar a ser presidente do Penafiel, não tinha dado lugar ao António Gaspar. O António Gaspar é presidente do Penafiel há 5 anos porque eu lhe cedi o lugar, porque eu renunciei ao meu mandato no primeiro ano do triênio para que fui eleito. E com essa, porque vocês são sócios há muitos anos, nomeadamente o Sr. Gomes, que é um histórico do clube, o Sr. António Gaspar Dias alguma vez vos procurou para ouvir a vossa opinião? Não nos procurou nunca, mas não pode dizer, como disse numa entrevista que lhe deu a si, que nós abandonámos o clube, nomeadamente eu. Porque ele não pode esquecer-se que quando tomou conta do Futebol Clube Penafiel, eu fiz um esforço muito grande para que toda a minha direção cessante, àquela data, 31 de maio de 2013, eu fiz questão que o máximo possível de colaboradores que eram meus, de diretores que eram meus, que estavam sob a minha liderança, fizessem parte do elenco dele. Ele deve lembrar-se bem que quando arrancou com a direção em 2013, foi com todo o meu elenco diretivo. Mais do que isso, não pode nunca acusar-me de ter abandonado o clube, porque eu fui o presidente do Conselho Fiscal no primeiro triênio do mandato dele. Até 2016. Ele também acusa que vocês estão a pôr o Futebol Clube Penafiel na lama, o nome na lama. Isso você concorda com essas afirmações? Não aceito. Retribuo-lhe a acusação. Retribuo-lhe a acusação porque ele não pode acusar disso. Se alguém está a pôr o Penafiel na lama, com todos os procedimentos, é ele, não sou eu. A última questão é, você, como é que está a ver este processo? O que é que está a sentir na população que falam consigo? O que é que acha que vai ser este final? Olha, eu não falo muito com a população porque eu sou uma pessoa, como já deve ter percebido, bastante ocupado com a minha atividade profissional. Estou na empresa, nas minhas empresas, para dar apoio aos meus filhos e enquanto eu achar que a minha presença aqui ainda é preponderante. E eles ainda não abdicaram da minha colaboração e, portanto, eu estou aqui por essa razão. Quanto ao resto, eu não tenho nenhuma pretensão, jamais voltarei a ser presidente do Penafiel. Se alguém está a pôr o Penafiel na lama, retribuo-lhe a acusação, porque enquanto eu lá estive, eu fui um presidente que não era profissional, o clube era associativo, ao contrário dele, quando assumiu, quando me sucedeu, transformou-se logo em presidente profissional. Ele que não se esqueça que quem transformou o Penafiel, o Futebol Clube Penafiel, em clube associativo, em SEDUC, fui eu. Quando ele herdou o meu lugar, o Futebol Clube Penafiel, 15 dias ou 3 semanas antes, já era SEDUC. E eu renunciei exatamente para não ter que acumular uma terceira empresa, porque 2 eu já tenho, e se tivesse que acumular a presidência do Conselho de Gerência de uma SEDUC, já era uma terceira empresa que eu tinha em cargo. Foi a única não. Entre várias razões, essa foi a mais preponderante. Eu deixei de ser presidente do Penafiel porque achei que não tinha disponibilidade para acumular 3 empresas no meu cargo. Eventualmente, vocês não vão parar por aqui, porque todos dizem que não vão apresentar lista nenhuma, que não é essa a vossa pretensão. Com certeza que se for a única lista vai ser reconduzida a nova direção. E vocês vão parar essa luta? Não. Agora eu não dou mais nenhum passo que não seja acompanhar, dar seguimento àquilo que foi a ação que metemos como providência cautelar. Se essa providência cautelar, da qual ainda não sabemos o resultado, nos for favorável, vai tornar nula, naturalmente, vai tornar nulas as decisões que foram tomadas na Assembleia. Se isso não verificar, iremos por outra via, que é a via judicial da contestação, e os tribunais, a seu tempo, darão razão a quem tiver. A nós não nos incomoda nada que o Futebol Clube Penafiel se transforme em SAD. Agora, não estamos de acordo nem com o método como lá chegamos,
nem com a percentagem de que o Futebol Clube Penafiel abdicou em favor de terceiros, cujos interesses para nós continuam muito obscuros. Vocês, no fundo, posso fazer aqui um resumo, vocês querem uma nova Assembleia Geral com tudo transparente e para explicar tudo aos sócios? Apenas e só. Uma nova Assembleia Geral que reflita sobre as decisões erradas, do nosso ponto de vista, que foram tomadas, que reavalie a proposta ou as propostas eventuais que possam surgir, não sei se há, nem se não há, mas poderão haver, se nós vamos abrir o capital a terceiros, vamos dar a oportunidade a outros concorrentes. Porque apenas ele? Em que circunstâncias? Com contratualização. Nós não conhecemos esses valores, nem conhecemos valores, nem conhecemos documentos, nem conhecemos trâmite de nenhum tipo. Muito obrigado. Sr. Teixeira, muito obrigado por estas palavras, por este bocadinho. Penso que mais uma entrevista para tentar esclarecer tudo o que se passa em volta do Futebol Clube Penafiel. Paulo Lopes e Pedro Silva, para a Fórum TV.